Então, galerinha, vamos continuar o nosso estudo sobre a colonização das terras brasileiras, né, sobre a descoberta do Brasil. E acreditem ou não, eu não postei esse vídeo no dia 22 de abril de maneira intencional. Postei porque foi coincidência mesmo. Vida que segue. Vamos lá. Graças, né, à expedição organizada por Dom Manuel, rei de Portugal, em 1500, graças a essa expedição que ele organizou para as Índias, né, através do Atlântico, de forma intencional ou não, a expedição comandada por Cabral acabou chegando aqui às terras que mais tarde formariam o Brasil no dia 22 de abril de 1500. A gente viu lá no estudo sobre o Tratado de Tordesilhas que Portugal já tinha o direito sobre o domínio sobre essas terras, né? Já tinha o direito a dominar essas terras, a explorar essas terras. Então eles, entre aspas, só precisavam encontrar essas terras para poderem concluir essa ideia de exploração mesmo. E isso aconteceu no início ali do ano de 1500. Eu não vou focar muito na estadia de Cabral durante esse encontro, né? Ele passou cerca de 10 dias lá, porque todo o relato de tudo que aconteceu a gente encontra na Carta de Pero Vaz. Inclusive ela é disponível na internet para quem quiser dar uma lida, entender um pouco como se deu essa estadia, né, o contato entre os portugueses. Mas o que eu posso adiantar é que aconteceu de uma forma bastante amigável, né, pacífica, entre os indígenas e os portugueses, né? Os indígenas iam até as caravelas, os portugueses levavam alguns dos índios até as caravelas para que eles pudessem enfim, ter um pouco de contato maior, ter um contato maior, ver o mundo europeu dentro das caravelas, né? A questão dos lençóis, das camas, da comida, assim como os portugueses também mandavam alguns degredados para passar as noites, né, com as tribos, entre os indígenas. Para conhecer um pouco mais da cultura, Pero Vaz descreve todo esse primeiro contato, essa primeira impressão sobre os indígenas como sendo aquele estereótipo que a gente conhece, né? Os homens que não tapavam suas vergonhas, né? Com os rostos pintados, as penas, enfim. Isso tudo tem muito bem descrito na Carta de Pero Vaz, que inclusive tá aí na internet para que quem queira ler, né, quem queira conhecer um pouco mais sobre esse primeiro contato possa aumentar o seu conhecimento sobre isso. Como eu disse, Cabral ficou cerca de 10 dias lá, do dia 22 ao dia 2 de maio, e retornou, né, para aquela ideia inicial de seguir até as Índias através do Atlântico, né, levar as suas navegações até as Índias. E, no entanto, uma das caravelas não foi junto com eles, retornou a Portugal para levar a notícia da descoberta até o rei, né? Levou as cartas de Pero Vaz para que o rei pudesse ler, para que o rei pudesse ter receber a notícia desse achado, desse grande achado, né? E o Dom Manuel, né, quando recebeu as notícias, ele mandou algumas expedições. Já no ano de 1501 ele mandou a primeira expedição, né? Como Pero Vaz descreve na carta que eles não tiveram contato assim com o ouro, eles não ficaram sabendo se tinha com certeza ouro nas terras. Dom Manuel não mandou de imediato as expedições, mandou no ano seguinte. Mandou a expedição comandada por Gaspar Lemos, né, em 1501, que era responsável por explorar o litoral brasileiro, para ver se tinha os metais preciosos ou não, para ver se conseguia, né, encontrar alguma coisa valiosa. Mas eles acabaram não encontrando, não. No ano de 1503, foi mandado, né, de Portugal outra expedição comandada por Gonçalo Coelho,
só que foi organizada em parceria, né, entre o rei de Portugal e um grupo de comerciantes que estavam interessados na exploração do pau-brasil. Inclusive, o pau-brasil, quando o governo português percebeu que não seria tão fácil assim obter lucro através dos metais preciosos, através do ouro, da prata, né, encontrou na extração do pau-brasil uma maneira, né, de manter um comércio, de certa forma, vantajoso para os portugueses ali na terra do Brasil, nas terras do Brasil. O pau-brasil, a extração do pau-brasil, né, foi a principal e primeira, até 1530, né, no período que a gente chama de pré-colonial, foi a principal e a primeira atividade econômica realizada no território brasileiro. Então, quando o governo português percebeu que não tinha ouro, tanto pela Carta do Pero Vaz, quanto pelas expedições que eles tinham mandado, quando eles perceberam que não seria possível obter lucros fáceis, né, a gente chama de lucros fáceis através da obtenção de ouro e prata, né, dos metais preciosos, a extração da madeira seria vista como uma forma menor de conseguir vantagens comerciais, mas eles utilizaram da mesma forma. Por esse motivo, né, durante 30 anos, o governo não demonstrou muito interesse pelas novas terras, não, enviando expedições destinadas apenas ao reconhecimento da terra e à preservação da posse. Até porque a gente sabe que mesmo Espanha e Portugal tendo o domínio legal das terras americanas, eles não eram os únicos interessados em explorar aquele território, não. A gente tem alguns contrabandistas, né, que também partiam para essas terras para tentar encontrar alguma coisa em nome dos outros reinos que não faziam parte do Tratado de Tordesilhas. Até 1503, a principal atividade econômica do território brasileiro era a extração do pau-brasil, como eu falei para vocês, né? Uma madeira bastante rica, bastante apreciada já desde antes do descobrimento das terras brasileiras, já que é uma árvore que é existente também no território asiático, então já faz parte do comércio já faz parte do cenário econômico desses reinos desde antes da descoberta das terras brasileiras. É uma árvore bastante rica, né, uma madeira bastante rica, tanto pela sua madeira propriamente dita, quanto pela tinta, né, aquela famosa tinta avermelhada que a gente encontra dentro da madeira do pau-brasil. A primeira pessoa que recebeu o direito de explorar o pau-brasil, segundo a historiadora Lilia Schwartz, a Lilia Schwartz e a Heloísa Stalin, né, segundo essas historiadoras, foi o Fernão de Noronha, em 1501. Ele recebeu o direito legal, a permissão, né, da coroa portuguesa de explorar o pau-brasil, de vir para cá, montar toda a sua... como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Montar todo o processo, né, aqui de exploração, as suas feitorias, montar suas feitorias ali no território de Pernambuco. E com isso, ele foi o primeiro a receber essa permissão, né, de extração do pau-brasil de forma legal aqui do território brasileiro, ainda em 1501. Aqui a gente pode ver como a tinta vermelha é realmente bastante marcante, né? Ela é muito forte, muito intensa, e ela servia para tingir, né, tecidos. A gente sabe que até um certo período apenas pessoas da alta nobreza, né, pessoas que faziam parte das camadas nobres, poderiam usar roupas coloridas, porque era muito complicado a questão de tingir tecidos, né? Então, apenas as pessoas mais ricas tinham direito, né, tinham condição de consumir esses tecidos coloridos. E essa tinta vermelha do pau-brasil servia para tingir os tecidos desses nobres.
Enfim, a extração do pau-brasil dependia diretamente nesse período aqui da mão de obra indígena. Eles extraíam, os indígenas, eles cortavam, né, derrubavam as árvores, cortavam a tora da árvore, preparavam ela direitinho, carregavam até as feitorias, né, e das feitorias eles eram levados direto para Portugal, de volta para Portugal, para que fosse revendido, enfim. E esse trabalho, né, esse trabalho dos indígenas não era de graça, acontecia por meio do escambo. Por mais que o escambo, né, seja uma troca de bens ou de serviços sem o uso do dinheiro, ele é uma troca da mesma forma. Muitas pessoas têm o preconceito de pensar que os indígenas seriam inocentes ou até mesmo burros, né, como a gente fala no nosso dia a dia, por terem trocado o seu trabalho, terem trocado toda a madeira por alguns utensílios que a gente pensa como fúteis. Só que dentro da história a gente não pode olhar as épocas passadas com os nossos olhos atuais. Para eles nunca tinham tido contato com aquele tipo de material. Então, o espelho era uma coisa completamente nova para eles. Era talvez uma coisa de outro mundo. E madeira, eles tinham contato com madeira o tempo inteiro. Então, para eles, era trocar algo que tinha em todo canto, todo lugar, por uma coisa que eles nunca viram na vida. Então, não podemos olhar essa troca realizada pelos indígenas de forma preconceituosa. Era muito mais vantajoso para eles ter contato com, por exemplo, um machado de ferro, que eles não tinham contato com a questão do ferro antes da chegada dos europeus, então era muito mais vantajoso para eles receberem um machado de ferro e trocar esse machado de ferro por uma árvore, por algumas dezenas de árvores, porque eles poderiam com aquilo ali derrotar seus inimigos de uma forma mais fácil, ou poderiam matar animais de forma mais fácil, cortar mesmo madeira para o uso deles de uma forma mais fácil. Então, era na visão deles, na visão do cotidiano deles, da vivência deles, uma troca bastante justa. Enquanto isso, né? Enquanto os espanhóis e os portugueses tinham o direito legal de dominar e de explorar as terras do Novo Mundo, né? Os franceses, os ingleses, os holandeses, todo mundo que ficou fora da separação do Tratado de Tordesilhas não ficou muito satisfeito com essa ideia de só Portugal e só Espanha poderem ser considerados donos legais das novas terras, né? Eles disputavam o domínio das terras americanas de igual para igual. E essa disputa se intensificou consideravelmente depois da descoberta de muito, muito, muito ouro na região dos astecas, na região dos incas, ali no território mexicano, no território peruano, nos atuais México e Peru, né? Pelos espanhóis. Quando eles descobriram a grande quantidade de ouro guardada pelos impérios astecas e os impérios incas, eles subjugaram esses povos, né, e conseguiram com isso adquirir uma grande quantidade de ouro, de prata. E lembra que eu falei lá na outra aula que esse acúmulo desses metais preciosos era o principal objetivo desses reinos, porque o acúmulo de riquezas era diretamente ligado à força do seu reino. Com isso, a Espanha ficou muito forte, aumentou seu contingente econômico de maneira maciça, e isso despertou nos outros reinos uma competição para ver quem encontrava mais ouro nas regiões americanas. Então, os franceses, os ingleses, os holandeses, eles não estavam nem aí não para a separação do Tratado de Tordesilhas. Eles invadiam, eles tentavam dominar as terras de igual para igual com os espanhóis e os portugueses. Por conta disso, né, o governo português, vendo que esses ingleses, esses franceses, esses espanhóis estavam tentando adentrar nos territórios espanhóis, os portugueses eles decidiram
não mais vir visitar o Brasil de vez em quando para buscar madeira, mas começar mesmo a povoar o território brasileiro, porque somente povoando, colocando gente aqui, colocando europeus aqui, colocando portugueses aqui, eles podiam justificar o seu domínio sobre esse território. E eles podiam garantir que esses territórios não seriam como é que eu posso dizer, não seriam adentrados por esses outros reinos. Além disso, a colonização das terras americanas, né, começou a ser visto pelos portugueses como alternativa para buscar lucros comerciais, uma vez que o comércio de Portugal com o Oriente começou a declinar. Lá a questão das especiarias, da busca pelas especiarias na Índia, na Ásia. Enfim, quando esse comércio começou a cair, quando a rentabilidade, os lucros para Portugal, devido a isso, começou a baixar, eles viram no território brasileiro um grande potencial para poder recuperar esses lucros comerciais perdidos. Então, eles viram no povoamento do território brasileiro uma saída tanto para não perderem os domínios das terras, quanto para poderem recuperar os seus lucros que eles começaram a perder ali no declínio do comércio entre eles e o Oriente. Ali, mais ou menos no ano de 1530, a gente começa a colonização propriamente dita do território brasileiro, o povoamento dessas terras.